Olá pessoal, tudo bem meus amigos, minhas amigas? Boa noite. Prazer a gente estar conversando nessa noite de quarta-feira. Ontem fizemos um resumo, um balanço rápido daquilo que a Câmara aprovou, que foi a possibilidade de votações virtuais, não presencial dos deputados no plenário, nas medidas que forem de consenso e que tratarem exclusivamente do tema que envolva a crise econômica, a crise sanitária do país, sejam medidas na área da saúde, medidas na área da própria economia ou de assistente social, para que a gente possa superar e resistir a esse momento que nós estamos vivendo, que tem afetado o mundo e afetado também o Brasil duramente. E é somente através do esforço de todos, somente através do esforço da união de todos que nós vamos superar essa crise e tomar algumas medidas de caráter urgente necessárias ao enfrentamento dessa crise. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Ontem também aprovou um projeto que proíbe a exportação de produtos na área da saúde que são necessários para enfrentamento da Covid-19. Então, medida importante, por exemplo, máscara, gel e outros produtos na área da saúde, né? Precisamos primeiramente garantir o fornecimento aos brasileiros para depois pensar numa eventual exportação. E também uma medida ontem também aprovada, que é a liberação de recursos de sobra dos fundos municipais de saúde ou estaduais, para que os órgãos, os entes federativos possam usar esse recurso na área da saúde, mas com uma outra finalidade do que não aquela inicialmente prevista, já que nós estamos diante de uma crise aí inesperada, grave, dura e que precisa de medidas urgentes a serem tomadas. Bom, mas hoje, também preocupado com isso, nós elaboramos um projeto. Conversamos bastante, debatemos bastante na assessoria e elaboramos um projeto de algumas medidas que também consideramos essenciais para o enfrentamento desse momento. Vou aqui buscar o texto, que é o PL 740/2020, projeto de lei de número 740. Ele tem por objetivo, define algumas medidas econômicas e sociais visando a mitigação dos efeitos da pandemia aqui no nosso país. Essa pandemia, essa crise, vai atingir a economia, acho que está todo mundo percebendo, um movimento nas ruas bem menor, no comércio menor, restaurantes, bares, companhias aéreas, enfim, todos os setores comerciais, e precisa de medidas para enfrentar isso. As pessoas vão sofrer no seu dia a dia, vão sofrer na sua renda, na circulação do dinheiro, e principalmente aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão na informalidade, que já estavam numa situação econômica muito difícil, muito dura. Imagine se não tiver um apoio do governo para superar esse momento, seja para garantir uma renda mínima, seja para evitar um pagamento, alguma outra medida que gera um impacto econômico pessoal. Porque quanto mais as pessoas sofrerem, mais o setor econômico como um todo vai sofrer. Menos dinheiro na mão de um, com certeza menos dinheiro na mão do comércio, em circulação no comércio, enfim, no mundo econômico do país. Então a gente pensou em algumas medidas e aí vou falar um pouco sobre elas. Vou aqui, estou lendo, estou virando para a gente ler exatamente. Essas medidas só vão vigorar, pela nossa proposta, pelo nosso projeto, durante o estado de calamidade de saúde decretado no país. Ou seja, ela tem caráter temporário para enfrentamento dessa crise. Passada essa crise, que a gente espera que seja rápido, creio que será, passada essa crise, então, volta tudo como era anteriormente. Lógico que o governo pode tomar medidas mais longas, de interferência na economia, de investimento, de incentivo econômico, para poder aí que o país também supere esse momento. Então a nossa tem o seguinte, quais medidas que a gente propôs? Primeiro, que toda pessoa desempregada, todo trabalhador informal, ou seja, que não tem renda comprovada, ele tenha direito a receber, durante o período de vigência desse estado de calamidade pública, uma renda de meio salário mínimo,
Para que isso? Para ele poder ter condição mínima de sobrevivência, né? De enfrentamento, de comprar um produto, uma alimentação, o arroz, o feijão, enfim, os produtos básicos para qualquer alimentação de qualquer pessoa. Porque se essa pessoa estava trabalhando de maneira informal, conseguindo sobreviver de uma maneira talvez até precária, nessa conjuntura econômica, com a gravidade do momento que nós estamos vivendo, a dificuldade vai ser maior. Então a gente está propondo. Deixa eu ligar aqui só um segundo. Nós estamos propondo essas medidas de enfrentamento para que as pessoas tenham um mínimo de renda. O governo tem condições para isso. Porque com a aprovação do estado de calamidade pública, o governo pode gastar além do que o previsto na sua meta fiscal. Ou seja, ele pode fazer um endividamento maior para superar esse momento. Um momento drástico, grave, de medidas urgentes, necessárias por parte do governo de estímulo econômico. E nada melhor do que garantir uma renda para qualquer pessoa que possa ter a mínima condição de sobreviver nesse período. Então essa é a primeira medida. Uma renda de meio salário mínimo a toda pessoa desempregada, a toda pessoa no trabalho informal, desde que ela não seja beneficiária, não seja aposentada, pensionista, ou receba algum benefício social superior a esse valor. Se o benefício que ela receba, por exemplo, o Bolsa Família, se ela receber 150, está previsto aqui também no projeto que ela pode ser beneficiada com a diferença de 350, estou arredondando os números, para bater aí os meios salário mínimo. Então vai ter um complemento superior para poder garantir uma renda mínima para todo mundo de meio salário mínimo. Então essa é uma medida uma das propostas. Tem outras. Também importante, quem tiver também no seguro-desemprego não teria direito a esse benefício, porque ele já está sendo de uma certa maneira assistido. Ele está sendo de uma certa maneira ter uma renda nesse momento. Se passar o tempo do seguro-desemprego, porventura que termina esse mês, ela poderia ter direito depois a esse benefício. Qual uma outra medida que também a gente permitiu com esse projeto? Outra, proibir demissão em massa. É verdade que alguns setores econômicos vão sofrer, vai perder uma forte receita, mas não dá para a gente abandonar o trabalhador, demitir o trabalhador nesse momento. Porque se as empresas precisam de apoio, se as empresas precisam de medidas para superar essa crise, o trabalhador também precisa. Porque ele tem o seu gasto, tem o seu aluguel, tem sua alimentação, tem sua vida, tem sua despesa, que ele também precisa honrar, que ele também precisa quitar, que também ele precisa pagar. Então, eventualmente, eu falava há pouco com um dirigente sindical, o companheiro Maciel, dos aeroviários aqui de Guarulhos, ele preocupado, todo o setor aéreo, com algumas medidas que as empresas querem tomar que afetam os trabalhadores. Ele estava dizendo, por exemplo, que a empresa Gol apresentou aos sindicatos um plano de uma licença não remunerada obrigatória. Quer dizer, ela vai deixar o trabalhador sem trabalhar e sem receber nada. Ora, e essa família leva o quê? Esse trabalhador leva o quê para sua casa, para sua família? E o arroz, o feijão, o leite da criança? Isso é despesa, que porventura ele tem uma prestação a pagar, um convênio médico a pagar, um aluguel, enfim, qualquer outra despesa que ele tem. Então, uma medida dura, drástica, que as empresas aí estão pensando nela e largando o trabalhador à própria sorte. Então, nós colocamos um dispositivo que está proibido demissão em massa. E o que é demissão em massa? Demissão superior a 30 trabalhadores. Uma empresa não poderia mandar mais de 30 trabalhadores embora. Eu acho que, porventura, uma empresa já estava pensando em alguma reestruturação, numa eventual diminuição do seu número de trabalhadores, ela poderia tomar essa medida, mas não tão grande. Por isso que a gente limita. Então, o número mínimo superior a 30 trabalhadores seria considerado demissão em massa. Ou mesmo um percentual do número de trabalhadores que tenha, por exemplo, 5%. Também propusemos que haja uma suspensão do pagamento de serviços essenciais, como água, como energia elétrica, telefone, internet. A orientação do governo para poder diminuir ou conter a propagação do vírus é justamente as pessoas ficarem em casa.
seja, de uma certa maneira, confinadas. E essas são coisas essenciais. As pessoas precisam de energia para ver uma televisão, para ligar um computador, para ligar sua geladeira, seus equipamentos funcionarem, uma água quente. Precisa de uma internet. Todo mundo se comunica hoje através da rede social. Ainda mais nesse momento de isolamento, você precisa interagir com o mundo, né? Receber notícias, se comunicar com alguém, trocar mensagem, trabalhar remotamente. Então você precisa da sua rede. Então estaria proibido o corte de energia desses serviços de água nesse período. Se a pessoa estiver devendo, não é cortado. Lógico, o custo dela, aquilo que ela consome, aquilo que ela utiliza, vai se acumular. Depois teria que ser feito uma espécie de renegociação futura sobre essa dívida passada. E ao mesmo tempo, isso para as pessoas, isso geral, o corte é geral. O não pagamento, a suspensão do pagamento é para quem ganha até 2 salários mínimos. Ou seja, se a pessoa recebe até 2 salários mínimos, ela pode pleitear na sua concessionária do serviço público esse não pagamento temporário enquanto perdurar esse estado de calamidade. É uma forma dela ter um gasto menor, ou seja, de uma forma indireta, uma renda maior para poder custear o seu dia a dia, o impacto da economia que vai fazer com que alguns setores sofram. Então essa é uma outra medida que nós propusemos. Uma outra, dentro desse PL, dessas medidas emergenciais, muitos municípios e estados suspenderam as aulas escolares. Alguns estão oferecendo a merenda nas próprias escolas, outros não. Mas a orientação é a não concentração de pessoas. Então, a pessoa também receber a merenda na escola, uma criança, um pai que leva, corre o risco eventual de uma contaminação. Então, o que nós permitimos? Que os gestores municipais, os gestores estaduais, possam utilizar recurso próprio, ou recurso, por exemplo, do salário educação, para poder pagar essa merenda, inclusive dando um valor por aluno, um valor mensal contabilizado, ele vai decidir quanto que é. Imagine que se fosse R$5 por criança por dia, considerando 20 dias, a pessoa vai receber aí R$100 mensal para poder custear essa merenda dessa criança que está na sua casa. A gente sabe que a maioria das pessoas das crianças que estão em escolas públicas, muitas delas, vêm de família do ponto de vista econômico frágeis, uma renda pequena, uma renda baixa, e aquela alimentação na escola é essencial para aquela criança, muitas vezes é a principal refeição do dia. Então, já que a criança não vai para a escola e a orientação é não aglomeração, que o gestor municipal possa usar esse recurso do salário educação, que porventura ele já usa para merenda escolar, ele fornecer esse valor mensal para aquela família custear a alimentação daquela criança na sua residência. Porque para a família que está numa situação crítica socialmente, num estado vulnerável, sem muita renda, parece que não, mas faz diferença no final do mês dessa alimentação a mais, e a gente precisa pensar na alimentação saudável, de qualidade, e na saúde também dessa criança. Então a gente também permite que esses gestores usem esse recurso sem ser penalizados porventura, porque está usando eles nesse momento. É um momento crítico, temporário, passageiro, mais grave. E a gente precisa aprovar medidas excepcionais para poder superar esse momento. Então essa é mais uma delas que a gente propôs nesse pacote. Só um segundo. Bom, então, em tese, essas são as medidas. É a não demissão em massa, é o fornecimento de meio salário mínimo para as pessoas desempregadas ou que estão na informalidade por esse período temporário excepcional, é o não corte de energia elétrica e de outros serviços essenciais também nesse período, a suspensão do pagamento e de cobrança de juros para quem ganha até 2 salários mínimos também nesse período desses serviços, e ao mesmo tempo autorização para os gestores poderem usar esse recurso para poder garantir essa alimentação a essa criança, a essa família, poder custear
a alimentação dessa criança que não está indo à escola. Bom, esperamos que essas medidas sejam aprovadas. Como eu falei, o Congresso vai funcionar virtualmente, somente por medidas consensuais e medidas de caráter exclusivo para superar essa crise. Sejam medidas econômicas, sejam medidas sociais, sejam medidas na área da saúde. Nós fizemos essa proposta, aprovamos o estado de calamidade pública, reconhecemos a medida importante que o governo decreta, mas precisamos de mais medidas de estímulo à economia, de superação desse momento. E a melhor maneira é a distribuição de renda, distribuição de recursos. Vários países do mundo estão fazendo. A Espanha vai gastar 20% do seu PIB, 20% do seu PIB, ou seja, bilhões de euros, para poder superar. Lá as pessoas, o pagamento de aluguéis estão suspensos, o pagamento também dos serviços públicos essenciais estão suspensos, a cobrança de juros, de moratória de dívidas, de parte das dívidas também estão suspensas. Vai ter medidas também de distribuição de renda. Os Estados Unidos também criou o Estado ultraliberal, o Estado que diz que o mundo privado resolve tudo, que o Estado não tem que intervir na economia. Você vê que na hora da crise, quem socorre, quem garante o investimento, o dinheiro necessário para superar esses momentos é justamente o poder público. E lá o presidente Trump vai destinar também um valor, vai distribuir cheque às famílias de maneira universal para poder ter uma renda, ter um dinheiro para superar esse momento. Então o que a gente espera que o governo seja sensível às nossas propostas, tomara que haja consenso, que a gente possa aprovar, mas que ao mesmo tempo o governo mande outras medidas, assim como outros partidos, outros deputados, outras pessoas, outras entidades, outros setores, para que a gente possa enfrentar esse momento. O momento é de união, o momento é de superação, é de criatividade, é de medidas excepcionais, de medidas emergentes. Está na hora do Estado quebrar essa política recessiva, ultraliberal, que não garante dinheiro. É ultraliberal porque ela acha que simplesmente o setor privado resolve. Mas tem empresa que já quer demitir, quer dizer, não quer superar, não está vendo só o lado dela, não tá vendo o lado do trabalhador, o lado humano e da própria economia como um todo. Então, que o governo tome medidas e ponha a mão no bolso, né? Garanta recurso público de apoio a setores econômicos, a setores empresariais, que precisam também superar isso, a setores de comércios pequenos. Imagina aquele comércio pequeno, o pequeno restaurante, a pequena padaria, a quitanda, o pequeno bar, uma pequena lojinha de bairro, o quanto que ela vai sofrer se a economia continuar parando do jeito que está. Então, o governo precisa pôr a mão no bolso para superar esse momento. Precisa garantir a circulação de dinheiro que todo mundo tenha para poder gastar, circular, sobreviver e o país não quebrar. Então a gente também estamos dispostos a estar votando nas matérias do governo que sejam essenciais à superação desse momento. A bancada do PT também apresentou um conjunto de medidas que consideramos importantes para superar de incentivo econômico, de distribuição de renda. Esperamos também que haja a simpatia de todos, né? Momento tem que deixar as divergências políticas de lado e a gente trabalhar de maneira unida. Então essa é a nossa resumo, aquilo que nós apresentamos. Vamos estar vendo os desdobramentos nos próximos dias para ver de que maneira a gente consegue superar e aprovar essas medidas. Bom, pessoal, obrigado. Qualquer coisa eu estou à disposição para responder alguma questão. Pode entrar em contato conosco na nossa rede social para que a gente possa estar informando das medidas e a gente vai estar aqui constantemente falando para estar informando das medidas aprovadas pelo Congresso Nacional e mais informações de enfrentamento ao coronavírus. Lave as mãos, né, a limpeza adequada, use álcool gel, nada de espirrar, tampe o nariz, a boca quando for espirrar, o contato não muito próximo das pessoas, uma distância superior a 1 metro. Tome cuidado com as pessoas idosas da família, são pessoas vulneráveis, mais sensíveis, e assim outras orientações que estão sendo passadas, inclusive na nossa rede social. Falou, pessoal, obrigado, boa noite, até mais.